Oi pessoal, boa tarde. Eu sou Mariana Bruce, sou professora de História, Filosofia e Sociologia do Colégio Francisco de Assis. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre História na turma de 9º ano, com quem compartilho com os professores Eliezer e Edson. E o tema da aula de hoje vai ser Revolução Russa. Então vamos fazer umas questões? Vem comigo. Questão número 1. Vamos lá então. Considere as afirmações sobre a Revolução Russa de 1917 e os seus desdobramentos. Então a questão vai tratar um pouquinho sobre cada fase aí do processo revolucionário. Vamos ver. Após a chamada Revolução de Fevereiro de 1917 e a abdicação do czar Nicolau II, foi instaurado um regime parlamentar liberal, mais tarde removido pela Revolução Bolchevique de outubro do mesmo ano. Então, o processo da Revolução de Fevereiro, que derruba o czar e dá início ao governo provisório, protagonizado ali pela Duma, que na sequência será derrubado pela Revolução Bolchevique de outubro, né? Tá correta essa primeira opção. Durante a Guerra Civil que se seguiu à Revolução, os Estados Unidos e as principais potências europeias apoiaram a luta dos bolcheviques contra os chamados brancos contra-revolucionários? Vamos ver aí se essa opção está correta. E a terceira, nos grandes expurgos da década de 1930, muitos dos velhos bolcheviques, antigos revolucionários aliados de Lenin, foram removidos do poder e executados a mando de Joseph Stalin. Vamos analisar então essas três questões e vamos ver quais delas estão corretas. A resposta correta é a letra D, apenas a primeira e a terceira estão corretas, porque não houve um apoio dos Estados Unidos aos revolucionários bolcheviques. Ao contrário, os estadunidenses ou norte-americanos eram opostos a essa ideia de uma revolução socialista permanente. Então, a alternativa 2 está incorreta, como eu falei. A primeira, que tratava desse processo da Revolução de Fevereiro, seguida pelo governo provisório e que, por sua vez, foi derrubada pela Revolução Bolchevique, estava correta. E a terceira, que diz respeito ao processo de instauração da ditadura stalinista, que termina perseguindo correligionários que anteriormente haviam lutado pelo processo revolucionário, também está correta. Vamos para a próxima? Questão número 2. A questão número 2 vai falar sobre o contexto social da Rússia anterior à Revolução de 1917. Notem que a questão está pedindo a opção incorreta. Então, das 5 opções que estão colocadas aqui, 4 estão corretas e apenas uma não está. Então, vamos identificar qual dessas opções não diz respeito a esse contexto social da Rússia anterior à Revolução de 1917. Vamos ver? A resposta correta é a letra C. Justamente, a Rússia, no início do século XX, não apresentava uma burguesia forte e organizada com um projeto revolucionário amadurecido. Pelo contrário, a realidade ali era de uma burguesia russa ainda incipiente, bastante frágil, localizada apenas em algumas cidades específicas, e os trabalhadores urbanos, em particular, que já vinham de um processo organizativo nos soviets, conseguiram nessa conjuntura se aliar à burguesia e, na sequência, liderar um processo revolucionário que derruba o czar Nicolau II em fevereiro de 1917 e que, na sequência, também vai protagonizar as próximas etapas desse processo revolucionário. Vamos para a próxima questão? Questão número 3. Em abril de 1917, o líder bolchevique Lenin, exilado em Zurique, na Suíça, voltou à Rússia lançando as Teses de Abril. Nesse programa político, é incorreto afirmar que Lenin propunha. Percebam, mais uma vez, o que se está buscando nessa questão é a opção incorreta. Então, nós temos 4 opções corretas e apenas uma que não está. Vamos tentar descobrir qual é?
A resposta correta é a letra B, de bola, justamente porque nesse contexto, já após a Revolução de Fevereiro, quando Lenin lança as teses de Abril, já se trata de um contexto de radicalização das lutas, porque o governo liberal não atendeu a grande parte das pautas lançadas em fevereiro, uma delas era a saída imediata da Primeira Guerra Mundial, e nesse sentido há uma gradativa radicalização do processo revolucionário. Então, o grande emblema do processo que vai ser desencadeado a partir dali era conferir todo o poder aos soviets. Essa era a grande bandeira. Então, não houve nenhuma concessão à defesa nacional, dando total apoio ao governo provisório. Muito pelo contrário, era um movimento de crítica a essa nova conjuntura, justamente porque esse governo provisório estava aquém dos interesses da classe trabalhadora que naquele momento se organizava nesse processo revolucionário. Os bolcheviques, liderados por Lenin, assumiram a liderança desse processo revolucionário e fizeram a chamada Revolução de Outubro, derrubando o governo provisório. É nesse momento que você tem um golpe de Estado, o assalto aos céus, o assalto ao Palácio de Inverno, onde a classe trabalhadora, a partir da organização dos soviets, assume o protagonismo do processo revolucionário e derruba esse governo provisório. Vamos para a próxima questão? Questão 4. A Revolução Socialista na Rússia em 1917 foi um dos acontecimentos mais significativos do século XX, uma vez que colocou em xeque a ordem socioeconômica capitalista. Sobre o desencadeamento do processo revolucionário, é correto afirmar que, então a gente vai ter que buscar nessa opção o que desencadeia esse processo revolucionário, o que gera esse processo revolucionário. Vamos ver? A resposta correta é a letra C. A participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial reacendeu a chama revolucionária descoberta no início do século, lá em 1905, quando a Rússia, ainda como império czarista, havia se envolvido numa guerra contra o Japão. Nesse aspecto, havia ocorrido ali um recrudescimento das desigualdades sociais, um acirramento dos conflitos que gera o Domingo Sangrento. Naquele momento, a população ainda vai ao czar buscando uma carta, buscando entregar uma carta reivindicativa com demandas imediatas ali da população. Naquele momento, eles são duramente massacrados pelo czar. Nessa nova conjuntura em que a Rússia entra numa nova guerra, gerando mais uma vez toda aquela condição de guerra, de precariedade de salários, de crise econômica, crise social, né, de tudo isso, a classe trabalhadora não vai mais entrar numa lógica de entregar uma carta para o czar. Dessa vez, eles vão para a revolução, eles vão derrubar o czar e vão literalmente cortar a cabeça do imperador. Então é nesse contexto, né, que essa entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial vai desencadeando uma série de greves e revoltas populares. Os soviets, né, como organização operária, como parlamento plebeu, volta, né, a aparecer, se tornando a grande ferramenta, né, de organização popular nesse contexto. E diante aí da crise de abastecimento, de alimentos, da pobreza, da falta de salário, da morte de milhares de soldados russos, tem início o processo revolucionário. Vamos para a próxima e última questão? A respeito da Revolução Socialista da Rússia e da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é correto afirmar que, vamos pensar aí então essas características do processo revolucionário e da URSS. Qual é a nossa opção correta? A nossa opção correta é a letra C, justamente que fala como que esse processo da Revolução Russa significa a instauração nítida do primeiro governo inspirado na ideologia socialista, pensada por filósofos do século XIX, como Karl Marx e Friedrich Engels, e, portanto, na prática, um importante marco na história do século XX. É nesse cenário que a gente pode observar como que aquele movimento de contestação popular ganha uma direção ideológica a partir do estudo do Partido Bolchevique, da ideologia socialista, que vai conduzir esse processo no sentido de efetivar uma revolução imediata na Rússia, encerrando as contradições vivenciadas naquele período e ambicionando construir ali um novo mundo, um
um outro mundo diferente do mundo capitalista. Novas contradições surgem nesse processo, como a guerra civil, a morte do Lenin, a sucessão do Stalin, que vai direcionar o processo revolucionário para outros caminhos. Mas nesse momento é interessante vocês observarem que além da Comuna de Paris, que ocorre ainda num contexto de elaboração dessas possibilidades, né, do que seria um governo popular, os soviets e a Revolução Soviética é essa primeira experiência, né, que se coloca em prática uma ideologia pensada, estudada, escrita no século XIX. E aí, pessoal, foram bem nas questões? Espero que sim. Continuem estudando, leiam o material, façam os exercícios do livro. A gente está aqui, na semana que vem tem mais, beleza? Tchau!